Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, episódio número 33. E não sei se você já sabe, mas todo sábado, às 10 horas da manhã, vai ao ar um novo episódio, que você pode acompanhar pela Rádio Porto Gravatá, pelo Facebook da rádio e também nos canais do Vivi e Aprendi Podcast, no Spotify e no YouTube. E se você ainda não nos segue no Instagram, você pode nos seguir lá, porque sempre tem os melhores cortes de cada episódio. Bom, vou apresentar o meu convidado, que é o seu Luiz Eduardo Mutzberg. Para quem não o conhece, eu vou falar um pouquinho do currículo dele e o porquê que ele está aqui hoje. Bom, ele é engenheiro mecânico pela PUC do Rio Grande do Sul, é gaúcho, né? Tem pós-graduação em gestão da produção de indústria, especialização em inovação e tecnologia no agronegócio e especialista também em cidades inteligentes. Ele tem uma experiência profissional longa aí como executivo, já trabalhou no Grupo Gerdau, no Grupo Alpargatas, no GCO, já foi bancário, já trabalhou com TI. Então tem um vasto currículo e uma vasta experiência e recentemente completou 30 anos como CEO da Êxito, uma empresa que faz mentoria, assessoria de gestão de empresas, de processos, já que essa é a expertise dele. Mas, além disso, né, como CEO da Êxito, como mentor, ele presta assessoria para diversas instituições, né, aceleradoras empresariais, então ele está muito vinculado com o desenvolvimento de startups. Só que o seu Luiz tem aí ele está vivendo uma fase da vida dele voltada muito para os jovens, para trabalhos sociais, para o desenvolvimento dos jovens nas escolas, nas universidades, ajudando nesse desenvolvimento pessoal, né, nessa mentalidade empreendedora dos jovens e aí plantando uma sementinha para um futuro melhor. Então, esqueci de dizer que ele é pai do Anderson, do Marcos e tem 5 netos. Isso. Que talvez essa seja uma das funções aí que mais emociona, né? Não tem dúvida. Obrigada por ter vindo aqui pro Vivi e Aprendi Podcast para compartilhar um pouco da sua história, da sua missão, da sua experiência. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem produtiva. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui. Ainda mais acompanhando essa iniciativa, né, que eu acho louvável, e essa atividade que tu vem desenvolvendo, ela também, pelo que eu já pude verificar das outras edições, né, para a nossa região aqui de Santa Catarina, a região sul, vamos pegar assim, que tu tem uma abrangência bastante significativa, valoriza muito as iniciativas, né? Sim. As empreendedoras que nós temos aqui. E isso aí eu sou um defensor aqui por participar de entidades empresariais, né? Como eu sou natural de Porto Alegre, mas moro há 9 anos em Uruçanga, né? A nossa terra do vinho Goethe lá. Até este ano eu estava participando da Associação Comercial e Industrial lá, na diretoria. E agora, por estar com a minha empresa aqui em Gravatal, no Parque Tecnológico da Lenk, então, a partir desse ano também eu estou integrando a CIRC, né? Que é a nossa entidade empresarial daqui, que contempla os teus 3 municípios, né? Está integrando, abre um parênteses, é o presidente da CIRC. Não, estou na diretoria. Diretoria? O presidente é nosso amigo Fábio lá do frigorífico de armazém. Sim, JCW. JCW. Joia. Como eu estou entrando agora, né? Mais à frente, a gente pode seguir mais cargos, digamos assim, lá, né? Eu sou muito favorável a essa questão que ela é uma atividade que a gente faz de forma voluntariada. É o voluntariado dentro do meio empresarial, né? Sim, então, sim. uma das minhas estratégias da Êxito, quando eu, né, lá em 94, foi, que até fica também como sugestão para quem é empreendedor e está investindo nesse segmento de negócios, é a network, né? E o teu programa, essa tua atividade aqui, ela potencializa tu conhecer outras pessoas que possam, pelo Instagram, por exemplo, tu pode te conectar com essas pessoas, mesmo que tu não a conheça, né? Sim. Mas ali tu pode puxar um papo com alguém, dali a pouco tu pode fazer um negócio. Sim. Né? Ter uma mentoria de negócio. Pois é.
Versatilidade. Sim, a gente é aqui para ser instrumento, elo de ligação e tudo mais. E as entidades nos propiciam isso. Sim. Através da entidade que eu estou aqui, né? Sim, exatamente. Foi no Núcleo Jovem que foi lá, né? Tu vê como a coisa acontece. Sim. So, Luiz, para a gente começar essa conversa, até a gente chegar na etapa do qual é a sua missão com os jovens, o que o senhor tem feito com os jovens, eu queria que o senhor contasse um pouquinho do seu Luiz, lá nessa fase em que trabalhou como executivo, que bagagem que adquiriu e o quanto isso impacta hoje no Luiz mentor. Essa bagagem que foi adquirida lá, nessas funções todas, nessas empresas todas que você passou. Certo. Bom, a minha jornada começou em 74, né? E meu primeiro trabalho foi de auxiliar de escritório numa associação de empreiteiros, né? Que congrega as construtoras que fazem estradas, pontes, obras de arte, como a gente chama, né? Na ocasião. Naquela época, meus amigos todos de idade, assim, estava todo mundo trabalhando, né? Então eu também disse, não, vou buscar trabalhar aqui E ali foi muito bacana que aquilo já me facilitou a conexão com muita gente, porque eu fazia a cobrança das associadas, né, das empresas associadas a essa entidade. Então eu conhecia muitas pessoas por visitar todas essas empresas. E eu sempre tive essa facilidade de comunicação, assim, de me integrar com as pessoas e tudo mais. Depois dali, eu disse para minha mãe, que era a minha apoiadora nessas atividades todas. Eu disse, mãe, agora eu já aprendi tudo aqui, eu quero ir para o banco, eu quero conhecer sobre banco. Aí eu fui trabalhar no Sul Brasileiro na época, né, que depois veio ser Meridional, hoje é Santander, né, então tudo isso ainda é anos 70, né, faz tempinho, né, daí eu fiquei 1 ano e pouco lá, fiquei em 2 áreas, eu era assim bem metido, né, eu fiquei numa área de recebimento, era na parte de comunicação do banco, daí sabe, isso aqui não tá muito chato, eu quero aprender sobre câmbio, daí eu me virei e fui lá pro câmbio, consegui, né, encaixar no câmbio, agora já entendi de banco, agora eu quero sair. Daí eu fui a Procergs, que é uma companhia de processamento de dados do estado do Rio Grande do Sul, tinha uma oportunidade que daí na época era estágio, né, e aí eu fui lá conhecer um pouco sobre programação também, mais os bastidores, não programar em si, mas como funcionava aquilo ali. Ali me deu uma experiência de 1 ano na época. E como eu fiz formação em escola técnica, lá na Escola Técnica Parobé, aí eu fui para já começar a trabalhar na minha área, que foi na Brasília Obras Públicas, que era uma construtora de estradas, pontes e enfim, né? E lá eu fui atuando como técnico, né? E aí eu comecei a estudar engenharia já naquela época, né? Então, ali eu também passei por várias áreas, né? Eu pensei nessa área foi na época que eles estavam construindo a usina termoelétrica de Candiota, lá no Rio Grande do Sul. E a técnica de construção eram formas, né? A forma é onde tu coloca o concreto e vai dando formato, né? Para aquele formato hiperbólico aquelas torres de refrigeração da usina. Então, o projeto mecânico disso aí, eu fiquei encarregado de controlar, mas aprendi várias outras coisas lá na parte de manutenção de máquinas e equipamentos pesados usados na construtora, na parte de britagem. Uma época atuei lá no laboratório de extração da fabricação de brita. Enfim, eu sempre fui muito curioso, então eu não tinha aquela coisa assim de ficar só num setor, sabe? Eu ia sempre me mexendo. Buenas, aí lá eu disse, agora já tá aqui, tá de boa. Fiquei alguns anos, foram 3 a 4 anos ali, daí disse, bom, agora vou para outro lugar. Daí que eu já cansei. Daí eu fui para Alpargatas, que era setor calçadista, né? Aí lá na época eu fui trabalhar na área de processos, né? Eu era técnico de métodos e processos, analista de métodos e processos. Muito bem. Ali, então, tive a oportunidade de conhecer todo o processo de fabricação de calçado. Na época, eles fabricavam tênis ali. Isso aí já começou no início dos anos 80, né? Dali, eu fiquei 1 ano e pouco e surgiu a oportunidade de ir para a Yoshi Maxon, hoje é a GCO,
que é a fábrica de tratores e colheitadeiras da marca Massey Ferguson naquela época. Hoje já tem outras marcas que o grupo OGCO adquiriu, mas na época era do grupo Yoshp, então era Yoshp Maxion, né, que fabricava o Massey Ferguson, as colheitadeiras, tratores e retroescavadeiras. Lá também, então, eu tive lá a oportunidade de passar não só pela área de processo, mas engenharia industrial, planejamento. Então, meus colegas de época, né, eles ficavam numa área, geralmente. Se especializando naquilo e ficavam ali. Ficava ali, seguiam carreira, né? E eu tinha uma visão diferente. Eu achava que eu tinha que conhecer mais das áreas. Então, eu aprendia. Quando eu via que eu aprendia, eu dava um jeito de ir para outra. Aí eu fazia minha network lá dentro e tal, fazia as amizades certas, aí eles me convidavam e assim eu ia, né? Mas no meu plano de carreira, assim, trabalhando, o que eu tinha para mim? Eu não queria ser empregado o resto da vida, mas eu queria passar por algumas empresas. Então eu tive a felicidade de trabalhar em empresas de renome, assim como foi essas que eu já mencionei, né? Mas eu queria passar pelo Grupo Gerdau, né? E aí surgiu uma oportunidade lá de um colega de faculdade que tinha sido promovido e trabalhar na área de compras, e eu queria não só trabalhar no Grupo Gerdau, mas eu queria ir para a área comercial. A área de engenharia eu já tinha passado por quase tudo, né? Dentro dessas empresas que eu passei. Aí eu entendi como é que funcionava e tal. Aí eu consegui, a vaga dele de comprador estava em aberto. Eu disse, é para lá que eu vou. Aí eu fiz toda a minha movimentação de network, né? Com as pessoas que eu já conhecia lá, além do meu amigo, o meu colega de faculdade. Aí a gente teve, como eu tinha passado por algumas áreas, como engenharia industrial, na época, na aula da Siderúrgica Rio Grandense, que era a unidade que eu fui, né, trabalhar, em Sapucaia, tinha aberto a vaga de compras e mais ainda de engenharia industrial. Daí eu fui entrevistado para as duas vagas. Eu disse, mas eu quero compras. Então, qual foi a minha estratégia? Que estou falando, assim, para quem não vai nos ouvir ou nos ouve, é interessante pensar que quanto isso vale para o negócio também. Ou seja, analisar o perfil do teu interlocutor, né? Então, como é que eu fiz para conseguir a vaga de compras? Eu entendi, junto com o meu colega, a gente analisava quem ia me entrevistar, porque como eram cargos de confiança, eu era entrevistado pelo superintendente da usina, pelo gerente de recursos humanos, pelo diretor da área de materiais, pelo gerente da área de materiais, né? Então eram cargos executivos me entrevistando. E qual era a estratégia? Aí o que era assim? E a estratégia do grupo era um bate-papo, não era uma entrevista assim, aquela formal, vamos fazer um teste. Eu cheguei até a fazer um teste, mas a maior parte do tempo era só bate-papo. Como nós estamos falando, ei, o que tu gosta? Eu gosto de jogar futebol, tá? E aí, tu vi que tu tem. E aquela coisa. Aí depois eles analisavam o meu comportamento. E o que eu fiz? Eu analisei o comportamento deles. Como é que o fulano de tal lá gosta de ouvir a pessoa que está... Como é que ele percebe, o que ele valoriza na sua equipe? Ele gosta de um cara proativo e tal. Tá. Daí aí o outro, como é? Então eu ia conduzindo o meu comportamento conforme era o discurso do cara. Né? O que ele esperava de mim. Pronto, passei para a área de compras. Né? Deixa eu fazer um adendo aqui. Outro dia eu escutei uma entrevista da Cris Junqueira, a CEO do Nubank. Sim, de nome conheço. Isso, ela falando como que ela fazia para selecionar o time, a equipe e tal. E ela falou que uma das coisas assim, que ela já descartava de cara aquela pessoa é que a pessoa chegava numa conversa, numa entrevista descontraída, para se candidatar à vaga, e a pessoa não sabia absolutamente nada da Nubank, da empresa. Não sabia quais eram os valores, quais eram os princípios. Então, a pessoa estava ali falando sobre si mesma, às vezes fazendo uma propaganda enganosa, até de certa forma, não sendo tão autêntico, tão verdadeiro, falando das suas vulnerabilidades também e pontos a serem desenvolvidos, mas não sabia nada da empresa. Então, essa é uma grande sacada, é um insight, eu acredito, porque talvez alguém que está nos escutando já passou por isso, de um processo seletivo que não foi aprovado, ou que às vezes foi dispensado, e fica naquela situação, mas a culpa não foi minha, a culpa foi da empresa, né?
Então, olha essa mentalidade, né, de ter a responsabilidade de se preparar, de estar ali já sabendo o que precisa ser dito, sabendo sobre a empresa, que foi um pouco do que o senhor fez lá nesses anos atrás. Foi que eu... E uma das questões também que eu era muito firme, né, na minha posição, era assim, eu dizia, olha, vocês podem não me contratar agora, mas que eu vou trabalhar aqui, eu vou. Eu disse para eles. Porque eu tenho como meta trabalhar no Grupo Gerdau dentro do meu plano de carreira, que eu criei para mim mesmo, né? Então eu tinha isso. Tudo bem, foram 2 meses de entrevista. Olha, até o processo se consolidar. Até se consolidar. E ter trabalhado lá, o que te agregou? Como pessoa e como empresário? São 2 perguntas diferentes. Sim. Lá, por exemplo, lá como pessoa, a questão, e não só lá, também nas outras empresas, foi muito a questão do respeito pelo próximo, o companheirismo, o coleguismo, né? Quando eu trabalhava na GCO, na Yoshi Maxion, a gente éramos como uma família, assim, os colegas, né? Era uma coisa muito próxima. Tanto que na época lá foi a única vez que eu fui dispensado, porque eles fizeram um corte na Yoshi Maxion geral, né? Na ocasião lá era um setor que ele tem altos e baixos, que é o setor agrícola. Então a parte operacional da empresa ela sofria muito. Quando era época de vendas, época de safra, vamos dizer assim, ou começava a vender máquina, eles chamavam, e na época era assim, entravam 500, 600 pessoas. Quando caía, eram demitidas as outras 500, 600. Então isso era comum lá. Eu já entrei sabendo que tinha essa questão. Mas cargos mais estratégicos nas áreas de engenharia tinham uma certa estabilidade. Mas ocorreu que uma época, lá nesse ano que eu saí, começaram a demitir a diretoria em São Paulo. Eu disse, agora começou, né, os cargos já, então vai sobrar para nós aqui, não deu outra. E eu tinha uma percepção da minha função ali, eu disse, cara, se eu tivesse que demitir alguém, eu demitia a mim mesmo, porque a minha atividade aqui pode ser eliminada, né? E não deu outra. Né? Então, mas aí foi assim muito meu superior lá, meu gestor, ele chorava, porque ele tinha que nós éramos muito próximos, não tinha, mas tinha que cortar alguém. Disse, cara, se fosse eu ia cortar eu, né? Eu já tinha claro isso. Né? E, então, como pessoa, essa questão da familiaridade, da proximidade dentro do ambiente de trabalho. E junto, sem descuidar do lado profissional, sabe? Sim. E lá na Gerdau a questão do grupo e da integração do grupo respeitando o lado profissional foi muito forte, né? E tem muito da cultura alemã também, né? Porque as empresas também têm um reflexo da sua cultura, da forma como ela é, né? Da família, porque ela é uma empresa familiar já profissionalizada, o grupo. Sim. Então, em termos de negócio, como eu estava na área de compras, ali eu pude adquirir um conhecimento na parte comercial, que era que eu estava buscando. E tinha que ser lá, né? Porque eu sabia que lá tu tinha todo um trabalho de qualificação, de capacitação. Sim. O próprio processo de integração, né? Na empresa, eu fui começar a atuar na minha atividade 1 mês depois. Eu fiquei 1 mês todo passando área por área, acompanhando, ficando para conhecer cada área. Hoje, eu vejo que ainda hoje tem empresas que contratam a pessoa, tá, tu começa aqui e já se vira, né? Então o cara sai meio perdidão ali, né? Então é uma das coisas que eu oriento, cara, antes de alguém começar, a pessoa tem que ter um programa de integração para ela. Chama de onboarding, né? Onboarding, hoje tem os termos novos, né? Que é tudo a mesma coisa. Gourmetização, né? É uma hoje o pessoal faz... eu fico tirando onda, porque como eu trabalho, por exemplo, com startups nessa área, então o pessoal tem muita terminologia para falar o que eu já falava lá nos anos 70. Sim. É tudo a mesma coisa. Sim. E às vezes mais atrapalha do que ajuda. Mas enfim, são os tempos, né? Você percebe que as empresas que têm essa falta de conexão, de proximidade, de familiaridade entre os colaboradores impacta no resultado? Impacta. Porque se tu não tem um time, por exemplo, voltando lá para Gerdau, né? Eu peguei já na épocas ainda antes, só para exemplificar,
de formas de gestão. Eu peguei um período que era muito assim, era o chefe, né? Tem que o chefe manda e o cara obedece, não obedece, está na rua. Autoridade. Autoritário. Lá na Yoshi Maxon era assim, eu estava na Alpargatas, a Alpargatas tinha, na época que eu fui para lá, eles tinham mudado a forma de gestão, que a área calçadista, ela tinha uma tradição assim de muita rigidez no comando, era o pessoal nas linhas de produção, era esteiras, né? Usava o couro aqui, cortava, ia transformando e ia fazendo. E tu tinha a gente chamava de feitouro, cara, porque o cara que ficava ali, o encarregado das linhas, a pessoa para ir no banheiro, lá na Alpargatas, por exemplo, eles tinham os banheiros na parte superior, assim, então o cara tinha que ir lá, acendia a luz, o cara ficava daqui controlando isso aí. Nossa! E era assim. Então, aí eles viram que isso não dava mais, né? Era uma coisa muito opressora. Muito de vanguarda para aquela época, isso era final dos anos 70, né? Eles mudaram o sistema, mudaram para células de manufatura, em vez de ser a linha. Então eram grupos. E aí não tinha mais essa questão do ir lá no banheiro e tal. Eles já tiveram que demitir metade dos funcionários que não conseguiram se adequar a um trabalho mais livre, mas eles tinham que ter alguém com o chicote do lado, sabe? Ver como é coisa... Então a forma de gestão, se ela é mais participativa, respeita mais o próximo, ela é mais de forma mais integrada, mas definindo bem a posição profissional de cada um, a sua responsabilidade, ela traz um resultado muito, tanto que a Alpargatas, ela mudou, né? Por exemplo, como eu trabalhava com processos, eu analisava aquele processo. Em outros tempos, tu ia dizer assim, não, eu estudei que isso tem que ser desta forma, agora vocês vão tudo fazer do jeito que eu estou dizendo. Né? Se eu virasse as costas, eu ia voltar a fazer como faziam antes. Como é que eu fazia? Eu trabalhava muito junto com um psicólogo da área de recursos humanos. Eu dizia ao colega o seguinte, eu percebi que a funcionária tal tem tal comportamento. Como é que a gente pode lidar? Porque eu trabalhava com elas, que eram mulheres, tudo costureira, né? Eu trabalhava em sites com elas, então eu enxergava a melhoria e passava para ela pistas de como poderia ser a melhoria. O que vocês acham se tal coisa acontecesse assim? Pois é. Aí elas começaram a ter ideias em cima daquilo que eu estava, né? Por partilha dela, elas se empoderavam. Aí os caras ficavam admirando, mas como é que tu conseguiu? E elas ainda davam exemplo para os outros, né? Elas participavam da decisão. Então, e hoje em dia a gente vê ainda empresas que têm essa coisa muito autoritária, tu tem um gestor que ele vai lá e o funcionário lá, em vez de, né, atropela a autoridade do outro. Isso aí, e aí quando eu saí desse ambiente para Yoshi Maxon, aí eu voltei anos atrás, porque lá era tudo não tinha nem piscar. A gente tinha entre nós, colegas, mas a coisa lá era complicada naquela época, né? Então, tu não podia bobear porque... Mas eu tinha um supervisor lá que eu ficava vendo, e ele entrava de manhã, o Ricardão, ele era grandão, assim. Ele entrava, nem dava bom dia, então dava medo, né? Ele sentava a mesa dele ficava em cima de um tablado, era aquela coisa assim, sabe? Sim, distante, então tinha essa coisa. Mas aí como é que eu fiz para me virar num ambiente assim, né? Porque para mim foi uma coisa assim de um choque, vamos dizer, né? Eu comecei a observar ele, o que ele gostava. O cara é campeão de pesca do estado do Rio Grande do Sul, gosta de pescar. E daí eu fui lá. O Ricardo, é o seguinte, eu vou estar veraneando lá em Torres, que lá tem o rio Mampituba, tem um mar, né? Eu queria pescar, mas eu não domino muito essa questão de pesca. Então, tu pode me explicar? Aquilo ali foi um divisor de águas, né? Não, pode deixar, quando nós sair aqui, tu vai descer do ônibus lá numa loja tal, que são meus fornecedores de material de pesca. Pronto, aí chegou lá. Aí o encarregado, que na época era mais chefe que índio, né? Tinha gerente, supervisor, encarregado. Aí ele era supervisor, e o meu encarregado disse, cara, o que tu fez com o Ricardão lá, que o cara queria até te demitir, porque ele assim, ele olhava pra cara do um, disse, eu vou demitir. Esse que também não tinha, cara. Ele agora, tu é o cara com ele. Não, eu digo, a gente tem que perceber aonde é que... Essa técnica está descrita aqui nesse livro, ó. Como convencer alguém em 90 segundos. É como a gente encontrar algo em comum.
encontrar algo que a pessoa goste de falar, algo que a pessoa goste de fazer, é uma forma de a gente se conectar. Isso, né? tu cria empatia, Sim. né? Que tu vai muito naquela postura da pessoa, mas a gente tem que entender que às vezes a pessoa tem aquele jeito por algum motivo. Então a gente tem que compreender e nunca ficar julgando, né? Sim. Então isso tudo eu fazia intuitivamente, né? Naquela época, né? E depois tu vai ver isso tudo hoje, né? O que eu aprendi lá e só completando do lado empresarial, né? Aí na Gerdau, pelo fato da forma como a gente trabalhava lá e por ser ainda área comercial tu fazia negócios também, né? Então tu lidava com fornecedores, então tinha toda uma questão de ver a empresa do outro, porque eu tinha muito respeito com os fornecedores. Quando eu fiquei 1 ano em compras, aí depois de 1 ano eu pulei 2 cargos, me promoveram 2 cargos acima, era uma coisa meio difícil acontecer. Eu fui para chefe de administração de vendas, que eu queria compras e vendas. E aí, por ser tão CDF, eu entrava às 6 da manhã, saía às 8 da noite, era bem fora eu e mais uns malucos lá, né? Esses malucos hoje estão na diretoria do grupo, uns já se aposentaram, mas tem um que está na diretoria, que seguiram carreira lá. Mas o que acontece? Isso aí te dá uma visão de negócio, que era o que eu estava buscando, porque eu queria ter o meu negócio, né? Então, por exemplo, quando eu saí do compras para vendas, os fornecedores disseram: pá, cara, tu nos judiava aqui, hein? Mas tu judiava no bom sentido, porque eu era justo, né? Sim. Tinha fornecedor pequeno que o faturamento dele era só da Gerdau. Sim. Então eu dizia para ele: cara, tu tem que não só depender, que não bota teus ovos tudo nesse cesto, tu tem que buscar outros clientes para ti. Sim. Então eu ajudava ele a ampliar o negócio dele, para ele não ficar que eu disse: um dia eu posso chegar aqui e não te contratar, que isso aqui é negócio. Eu disse para ele. Então, certo. Então essa questão toda, né? A humanização dentro do mundo dos negócios, vamos dizer. Perfeito. Então agora eu vou dar um pulo, vou dar um salto, porque senão daqui a pouco a hora passa e a gente não chega onde a gente quer chegar. Então, durante esse período todo, é como se você tivesse colocado uma mochila nas costas e enchendo de conhecimento. De vivências, experiências, aprendizados, com o que dava certo, o que dava errado, desenvolvendo cada vez mais a habilidade de se conectar. Aí chegou um momento que você resolveu empreender. Você teve um negócio de delivery, de marmitas para executivos, para empresários e funcionários de empresas. Depois você empreendeu no setor moveleiro. Foi antes, o primeiro foi moveleiro. Depois o... E aí, o que aconteceu? Que virada que aconteceu lá dentro da sua cabeça que te fez enxergar assim: não, agora eu quero trabalhar com mentoria, agora eu quero ajudar a desenvolver outras empresas. O que aconteceu nesse momento? Bom, aí foi bem oportunidade de negócio, né? Associado com a minha vivência. O que aconteceu? Eu saí da Gerdau, comprei parte de me associei a 2 moveleiros, né? Tinha um senhor que tinha uma fábrica de móveis, ele vendeu uma parte para um outro marceneiro, e eu comprei uma outra parte. Ali tivemos um período enquanto as gerações se entendiam. Depois as gerações, eu era o mais novo, eles eram mais velhos, aí deu uma confusão danada e foi cada um para um lado. Mas valeu muito o aprendizado ali, né? Ali uma das experiências assim que dá para trazer para o público. Sempre valorizar o teu cliente, né? Por exemplo, teve uma situação lá, sabe que o segmento de imóveis até hoje ainda tem aquela estigma de não entregar no prazo, né? E tá aquela coisa toda, principalmente imóveis sob medida, né? Falta o acabamento, o cara vem amanhã, esse amanhã. E eu pensei, eu vou mudar esse conceito aqui, que eles tinham eles atrasavam um monte de coisa. Então, uma das questões que eu trouxe lá para os clientes, tinha um que tinha um quarto laqueado, na época lá que era muito em moda, né? Isso aí já é final dos anos 80, início dos 90 ali, né?
estava mais de um ano atrasado, né? Entrei, já tinham pago tudo, já tinha perdido a esperança. Daí, quando eu entrei lá, eu chamei esses clientes, daí eles falaram, vocês têm que me confiar em mim, e ainda vou levar mais um mês para poder entregar, mas em tal dia eu estou entregando. E lá tal dia eu estava entregando. E assim eu fui fazendo. Daí chegou um dia, um cliente lá queria só um quadro negro para botar no quarto da filha dele. Ele disse, não, eu faço o quadro negro. Porque às vezes o pessoal refuga, não, isso aqui é só... Não, eu te faço para ti. Vem aqui a semana que vem, tal hora, daí foi lá a semana que vem, pegou o quadro, pá, ficou, pô, tu gostei, tia, eu tenho aqui no meu apartamento lá para fazer quarto, cozinha e tal, tá, beleza, vamos. Tudo cumprindo, né? Virou e mexeu, ele era dono de uma transportadora lá em Canoas, se não me engano, tinha um triplex, tinha comprado em obra um triplex, me contratou para mobiliar todo o triplex. Aí o que eu fazia? No final do dia eu ia lá bater papo com ele, tomar um whisky. E aí, cara, como é que tá indo o negócio aí e tal? Então, o pós-venda, uma das coisas que se aprende, né? A venda, quando tu faz a venda presencial, ela ainda é, no meu ponto de vista, a mais efetiva. Tu tem várias técnicas de vender, evidentemente, hoje, né? Várias hoje, com as mídias, enfim, tudo, né? Mas aquela olho no olho ainda não... Eu entendo que ainda é, né? É muito importante. E depois que vender... Como é que tu lida com o cliente, né? Como tu faz na clínica, né? Tu tem um pós-venda, tu acompanha, como é que tá, fulano e tal. Isso é... Bom, aí vindo para chegar na Êxito, né? Daí eu passei eu saí quando terminou a sociedade, eu ainda voltei para o mercado, né? Entrei no segmento de lentes de contato, na Bausch. Então eu peguei ali na época eu não voltei, eu fundei dos móveis, eu fundei o meu delivery, né? Que eu percebi que tinha uma oportunidade de mercado lá do pessoal não poder receber alimentos, lanches e tal. Então eu visitei as empresas, estou montando isso aqui e tal, o que tu acha? Faz sentido? Faz sentido? O que eu estou trazendo aqui nisso que eu estou colocando? Sempre olhar o que o cliente pede. Eu podia pensar assim, todo mundo precisa se alimentar no seu escritório lá, quem não pode ir num lugar que não tem próximo. Então eu posso ir lá e oferecer de cara assim, da minha cabeça. Não, eu primeiro fui ver se eles tinham interesse em ter um serviço de receber o lanche no escritório e que tipo de lanche eu gostaria e como seria esse lanche. Aí eu construí de acordo com o que eu... Então daí deu certo. Depois só encerrei por conta de uma situação familiar que eu tive que encerrar. Aí que eu voltei para o segmento do mercado, trabalhei peguei tudo o Adventa ISO 9000 quando surgiu, na área de qualidade, mais no setor. Aí que eu vi a questão das consultorias, que eles começaram a me procurar pela minha diversidade, sei lá, por tudo que eu faço. Esses caras, pô, esse cara aqui podia... Aí eu fui acompanhar me chamaram, eu fiquei uns dias lá acompanhando e eu senti, eu não vou trabalhar com esses caras, que eu não queria mais trabalhar como funcionário, né? Aí eu disse, eu vou montar a minha. Aí eu comecei a observar, conversando com outros colegas e tal. Um me disse, olha, tio, o Senai ele faz um trabalho ainda muito engessado, né? Tem oportunidade. Eu comecei a estudar isso, é verdade. Se uma indústria precisa de um curso técnico de metrologia, que é onde tu ensina a usar os instrumentos, que é paquímetro, micrômetro, né, goniômetro, enfim, todos os demais, eu tinha a empresa lá, tinha funcionários que só precisava aprender sobre paquímetro, ele tinha que contratar o pacote todo do Senai naquela época, que era no centro de tantas horas, que contemplava tudo aquilo lá de instrumentos, né? Sim. Mas o cara só usava um. Aí eu comecei a ligar para os RHs e para os gerentes de diretores de indústria, que eu conhecia muita gente por tudo que eu passei, né? Eu já era muito ligado em fazer network, né? Isso é muito importante, isso é uma coisa estratégica. Aí os caras não faz sentido, nós temos um curso específico, não interessa. Aí o meu primeiro cliente foi a DHB, que é uma empresa gaúcha do segmento automotivo, né? Faz juntas homocinéticas. Aí fiz lá um curso de técnico de solda para soldadores já com uma boa experiência, mas que estavam muito limitados à rotina deles da atividade, tinham esquecido os fundamentos da solda, né? Aspectos metalúrgicos da solda, a parte, né, mais técnica e mais do processo de soldar, enfim, né? Aí o que eu fiz? Eu convidei uma colega que era professora nesta área na PUC e
e montamos um curso de acordo com aquela especificidade que eles tinham. Pronto. Ali começou a Exiton, né? Então, aí eu pensava, pô, no momento, por que eu convidava as pessoas? Eu disse, se eu for seu facilitador, enquanto eu estou trabalhando, eu não estou vendendo. Então, como é que eu vou crescer esse negócio aqui? Como é que eu vou escalar? Não, como eu entendo do processo, tem uma boa leitura, eu comecei a desenvolver um projeto onde eu envolvia pessoas, amigas conhecidas minhas, com as especialidades que aquele projeto demandava, e até chegar nesses 30 anos de jornada, onde hoje a gente monta a fábrica inteira, né? Já foi a própria GCO hoje, e fizemos um projeto lá, um projeto respondendo para o board nos Estados Unidos, que era repensar toda a fábrica de Santa Rosa, onde eles fabricam as colheitadeiras. Na época era incluir os sprayers, aqueles pulverizadores autopropelidos, que eles queriam inserir dentro do processo de montagem da colheitadeira. Então, foi uma equipe que eu reuni 9 colegas meus, né? Cada um analisando uma área do processo e repensamos tudo. Então, hoje a Exiton está nessa amplitude toda, e aí vem a minha parte, onde eu atuo eu sozinho, em função do tamanho do projeto. Quando são projetos menores, eu trago. Agora, onde eu vejo assim, bom, aqui eu preciso dos meus colegas com a especialidade X, aí eu vou chamando meus colegas. Eu uso uma turma de uns 30 aí, mais ou menos. Uma rede de colaboradores. Bom, então, vendo a sua história até aqui, fica muito claro a sua capacidade de organizar ideias, de agregar pessoas, de trazer clareza para os empresários a respeito de toda a cadeia produtiva e organizacional da sua empresa. Mas a pergunta por que projeto social? Pois é. Não é como, primeiro, é o porquê. Por quê? Assim, não, o porquê, eu digo, pessoal, Deus me deu a bênção, né, de estar aqui até o presente momento, né, são 68 anos aí que a gente está neste plano, né, conforme eu creio, né, cada um tem suas crenças, mas agora em janeiro são 69 anos que eu faço, então eu brinco com o pessoal que 68 anos acumulando juventude, né, porque tu entrar nessa que tu já tá velho, não sei o que, então já complica a coisa. Então, é uma benção a gente poder estar com saúde e tudo mais, né? Podendo contribuir. Eu digo, cara, eu tenho que passar isso um pouco para as pessoas mais jovens, né? Eu disse, uma das formas é lecionando, por exemplo, né? Eu já fiz, na período da pandemia, surgiu muito trabalhos de mentoria pro bono, então eu pude ali contribuir com muita gente do Brasil afora, né? Através da Salto Aceleradora. Tem um trabalho muito bacana nesse sentido, do Impact Hub também. E aí eu disse, mas eu posso potencializar isso através, né? E aí, pelo meu conhecimento nessa área, por exemplo, da indústria 4.0 ou do sistema Lean, né? Que já é uma coisa mais antiga, o Lean, eu já li desde 95 com conceitos do sistema natural de produção lá, quando começou a se falar isso dentro da indústria, né? Dentro dessa área, inclusive, com um parceiro lá de Porto Alegre, a gente montou um curso de especialização em Lean Manufacturing. A gente formou 2 turmas, era a Exiton em parceria com a ESAD, uma faculdade de um amigo meu lá. Aí todo esse conhecimento, eu digo, isso aí é uma forma de eu ajudar as pessoas através do ensino. E aí começaram a me chamar para fazer palestra na Unibap, por exemplo. Aí um colega meu lá de Uruçanga, tu podia dar uma palestra sobre a parte da indústria 4.0 lá na posse. E ali eu comecei a ter uma relação com a universidade, a ponto deles me convidarem para dar aula no curso de sistemas de informação. Então eu tenho uma disciplina que eu dou uma vez por ano lá, de maio a junho. E aí também no curso no ensino médio lá, primeiro e segundo ano, no curso de educação financeira, na disciplina de educação financeira, o colega que estava lecionando não podia. No ano passado, daí, nos últimas 3, 4 aulas, ficaram sem professor. Daí perguntaram se eu podia, né? Eu disse, olha, eu posso contribuir aí. Aí eu dei um finzinho, e aí agora, esse ano eu segui lecionando com o ensino médio lá também, né? Lá foi de março até maio, até início de maio, daí maio, junho no curso de sistemas, que era no mesmo dia, né? Nas quintas, então. E agora, de novembro a dezembro, eu concluo fagorizado.
que eu tô, graças a Deus, estou conseguindo fazer uma boa amizade, né? Porque eles me encontram assim, ei, professor, mas você não vai voltar, né? E tal. Então, não, estou voltando agora. Que eu ensino eles a ganhar dinheiro. Então, diz, ó, vocês vão aprender a ganhar dinheiro e cuidar do dinheiro, né? Que a educação financeira aprende a cuidar e o empreendedorismo ensina a ganhar. E aqui em Gravatal, o prefeito, no ano passado, me pediu para um curso de empreendedorismo e educação financeira para o ensino fundamental. Aí pegou a 7ª, 8ª na série aqui da Escola da Várzea das Canoas. Foi o ano inteiro. Então foi um programa muito bacana, né? Elogiei muito o secretário de Educação e o prefeito, né? Até por uma iniciativa que é fora do comum, assim, dos gestores públicos. Geralmente eles têm um outro interesse em projetos, coisas mais de curto prazo. E esse é um projeto para... Tá? Eles nem vão ver o resultado dessas crianças. Né? E foi muito bacana, porque ali a gente conseguiu trazer para eles que eu não me limito só a, digamos, o conteúdo em si. Eu passo a minha experiência de vida. Então, eu começo conversando com eles, batendo um papo, eu converso com cada um, né? Eu não parei de 5 alunos. Eu chegava e falei, ei, fulano, como é que tá? E tal. Daí se eu via um que estava meio assim, não estava na mentoria lá, batia um papo aí, o que tá vendo e tal, vamos lá, né? Trabalho com eles em grupos, né? Que fica mais fácil, né? Do que ficar tudo sentadinho, olhando. Porque nessa parte de ensino, o protagonista é o aluno, não é o professor, né? Eu venho de um período que o professor era né? E o aluno ficava lá, né? E hoje não. Sim. Então, na Unibab, por exemplo, o pessoal me disse assim, olha, tu tá até às 8h30 ou às 20h30, cara, que é uma disciplina que é das 10 para as 7 até as 10h30 da noite. Só até as 8h30, 20h30, procura dar o conteúdo, porque depois vem o intervalo, depois a turma meio que já começa a querer se mandar, porque tem que pegar o ônibus e tal. Isso não tem problema. Aí a forma como eu fui conduzindo, conversando com eles e na minha aula eu faço um trabalho de aconselhamento. Então aquilo que eu estou dando ali, ensinando, que envolvia a parte basicamente a disciplina no fórum. Como tu monta uma startup, dividida em 2 encontros de 2 créditos. Os primeiros 2 créditos é um colega que ministra, que ensina até o pessoal a fazer a ideação. E eu pego da ideação até o MVP, né? Onde ele tem já o produto, já estudar, ele já vai verificar com o mercado se aquilo faz sentido, não faz sentido e tal, né? Ele já começa umas pesquisas ali para ter um mínimo valor viável, né? Do lançamento do produto, né? Eu posso fazer esse produto aqui com o menor custo possível, eu já posso lançar ele no mercado e daí eu vou testar se aquilo tem, envolvendo com o cliente, o que tu acha que pode melhorar, aquela coisa toda. Então fez todo esse processo com as crianças e com os jovens. Com as crianças e com os jovens, né? E tenho certeza que muitos empresários hoje que têm comércio local, se tivessem tido uma experiência durante a formação no ensino médio ou numa faculdade, enfim, hoje teriam outras abordagens, outro conhecimento, porque às vezes justamente esse ensino que é uma metodologia ativa, né? Porque na prática ele às vezes traz muito mais conhecimento do que aquelas teorias que não conectam com a realidade, né? Exatamente. E nesse sentido da conexão, na escola aqui eu procurei integrar com os professores, né? Então cada disciplina tinha um ponto de apoio com o que eu estava fazendo e eu com eles. Então que o aluno hoje ele está muito sem paciência para aquela coisa só teórica, né? Eles já começam a se dispersar. Então com eles eu faço assim, 1/3 do tempo é fundamento e os 2/3 e o restante do tempo é a prática, aplicar aquilo que eu ensinei na teoria na prática ali naquele momento. Sim. Então tudo isso aí faz com que o aluno ele entenda de outra forma. Sim. E eu não falo só sobre o empreendedorismo, falo sobre o intraempreendedorismo, que aí tu falou do mercado, né, dos empresários hoje, por exemplo. A gente preparando essas pessoas para enxergarem assim, bom, ele pode não querer ter um negócio, mas ele vai vai trabalhar, fazer carreira numa empresa com uma outra visão, não Sim. do funcionário só ali, receso, né, no mês, né, sim senhor e tal, não. Ele vai ter uma visão crítica, ele vai analisar aquilo ali, ele vai ver como é que eu posso melhorar isso aqui, né? Isso vai agregar valor para a empresa que ele está trabalhando, consequentemente vai melhorar o resultado da empresa. Sim.
E hoje os gestores têm que estar preparados para receber jovens que têm essa percepção também, que hoje tem muito disso, né? Ainda tu pega uma média gerência, por exemplo, às vezes tu tem um cara assim muito despachado, às vezes o cara fica com medo que ele pode... Sim. Que faz parte... Ameaçar, que é Uhum. coisa do ser humano, né? E é um processo evolutivo, né? Deixa eu fazer uma pergunta que se eu não fizer essa pergunta, não sou eu. A gente já me olha assim atravessada. Aí vem. Eu sei que o senhor tem todo um lado espiritual desenvolvido, Sim. certo? A minha pergunta é assim, o quanto essa conexão divina, essa espiritualidade, impactou nas suas decisões ao longo da vida, relacionadas ao trabalho, a questões pessoais? Como que é essa sua conexão, essa forma de interpretar as decisões que precisam ser tomadas? Bom, isso é uma construção, vem já da família, né? Já dos meus pais, dos meus avós, que a gente vem de uma família muito espiritualizada. Eu venho de um berço familiar muito espiritualizado, dos dois lados, né? Por exemplo, o meu pai faleceu quando tinha 29 anos, eu não tinha 3 ainda. Ele foi no dia 24 de dezembro de 1959. Eu nasci em 56, então eu ia fazer 3 anos ali, deixa eu ver. Eu estava com 3 anos já. Mais ou menos isso, né? Não conhecia o pai direito, né? Eu tenho vaga, assim, lembrança. E a minha avó, a mãe do pai, se não fosse a espiritualidade da fé dela, porque ela perdeu meus 2 filhos. Ela perdeu meu pai com 29 anos e meu tio, irmão do meu pai, ele tinha 42, né? E aí só sobrou para ela eu era o único neto. Então, ela passou uma pessoa que ela e meu avô de origem natural da Alemanha, eles voltaram para a Alemanha e veio para o Brasil depois, em função da Primeira Guerra, a família dele perdeu muita coisa, ele veio morar no Brasil, conheceu a minha avó também de origem alemã aqui, e aí voltaram para a Alemanha, um pouco antes do início da Segunda Guerra, e meu avô, todos eles viveram lá, passaram tudo aquilo que se sabe da guerra, voltaram para o Brasil. Então, se a pessoa não tem uma fé, e não é mole, né, passar. Do lado da minha mãe, a minha avó teve uma trajetória também, lá do início dela de menininha, ela foi, quando casou, ela não casou porque o namorado dela, quem ela gostava era um que ela namorava, quer dizer, o namorado dela era olhar de longe, né, aquele era o que eu gostava. Mas os meus pais queriam que eu casasse com o outro, então ela casou com o outro, porque os pais definiram, isso é coisa antiga, né, mas era assim. Então, aí depois ela veio a ficar viúva, com 3 filhas. Aí depois, na sequência, ela teve um namorado que veio ter uma outra filha, mas dela disse assim, cara, esse não vai ser bom para minhas filhas, eu não quero ficar com ele. Pronto, era bem definido. Eu convivi com mulheres muito além da sua época, né? Elas tinham uma postura assim de... Aí ela conheceu meu avô, pai da minha mãe e da minha tia, e casou com ele. Não, esse aqui vai cuidar bem das minhas filhas, né? E teve mais 2 filhas com ele. Mas tudo isso, muitas mulheres de muita fé, e homens também. Mas principalmente as mulheres, né? Sim. Então tu já cresce nesse ambiente, né? Com uma espiritualidade forte. Então isso te leva a conhecer, se aproximar de Deus através da Bíblia, através do estudo bíblico, através também da espiritualidade ligado a um centro espírita, ou seja, eu fui me envolvendo e conhecendo todo o ambiente espiritual, né? Por exemplo, digo, cada um tem uma forma de enxergar. Então, isso me ajudou e me ajuda hoje a entender assim, a gente está aqui de passagem. Então, eu não estou preocupado em acumular coisas, né? O segredo da coisa é tu fazer o bem para o próximo, né? Tu estar conectado com aquilo que está... Eu digo assim, cara, estuda a Bíblia com seriedade, com atenção, tá ali a barbada, ali, tá tudo ali, cara. É só tu estudar ali, tem a palavra ali, né? Não é aquela coisa assim de... Como é que é? O pessoal muito... Como é que me fugiu o termo? Mas que fica muito rígido em cima, levando ao pé da letra. Não. Cara, tem que ser leve, tu tem que estudar, né? E entender que ali por ali tu vai enxergar o caminho que tem que seguir. A gente erra, a gente acerta, né? Nessa trajetória eu dei cabeçada, aconteceu um monte de coisa. Mas tu aprende com o erro. Sim.
Ela faz uma reflexão. Peraí, isso aqui não é bom, né? E aí a tua intuição, né? Ela fica mais forte, né? Tem coisas assim que tu sabe que não é para fazer e tu faz, tu te dá mal, tem alguma coisa te joga, não vai aí que, né? Então, depois que tu aprende que não pode bater de frente com isso, tu não faz, né? Daí tu vai, né? Mas isso aí, com esses erros e acertos é que tu vai construindo, mas principalmente a gente manter a humildade e lembrar assim, cara, a gente só tá de passagem, e é uma passagem de construção, né? Sim. A evolução espiritual, né? Então, se a gente não prestar atenção nessa evolução e não aprender com que a gente está... Porque assim, ó, agora... no ano passado a minha esposa passou por uma situação bem complexa. Ela teve... Nós tivemos no ano retrasado, em dezembro, passando pela Covid, isso com vacina e tudo. Ficamos 15 dias em casa, bem ruim, assim. A gente levantava só para ir se alimentar, comer uma e deitar de novo a primeira semana. Na segunda foi uma coisa assim, te fica sem energia total. Uma coisa muito louca. Tá, aí foi em dezembro. Aí em fevereiro a Shirley teve uma bactéria. Aí ela teve que ficar internada para combater a bactéria. Aí ficou 2 semanas internada, conseguiu combater. Nisso ela pegou uma pneumonia. Aí ela voltou para casa, daí começou a ter febre, ficou uns 4 dias em casa, os 5 a gente voltou no hospital, era interna de novo. Dali ela ficou 30 dias. Nossa. E aí eles não sabiam se era do pulmão ou se era do aparelho digestivo, porque eles não tinham uma febre, tinha uma infecção e não sabia aonde. Bom, reviraram a coisa. E imagina a aflição, ela foi 2 vezes para a UTI, né? E aí a família toda aí veio, né? Minhas cunhadas os irmãos são muito unidos, né? Eles moram no Brasil afora, né? No Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Vieram todo mundo aqui para ficar junto, cada um poder, né, ficar um pouco junto comigo, os filhos direto, assim, podendo se organizando. Que eu digo, se tu não tem fé, e aí o pessoal se apavora assim, não, mas agora é que eu quero ver se tu tem fé, eu dizer. Sim. Quer dizer, tem fé quando tá tudo de boa, né? Sim. Tá tudo legal, né? Sim. É uma coisa, todo mundo tem fé. Agora, quando aperta o sapato... E o senhor conseguiu manter a calma nesse momento? Mantive. Eu dizia, não, ela vai dar certo, isso aqui não tem. Eu fiz um trabalho espiritual, minhas orações com muita fé, fazíamos correntes, né? E a minha avó, por exemplo, a mãe do pai, ela... Uma ocasião ela morava sozinha, as minhas 2 avós mulheres muito independentes, assim, né? Meus avós também, aliás, davam os embates, mas que eram pessoas de personalidade forte, né? Ela ficou viúva, né? As 2 avós, meus avós faleceram antes que elas, e a Oma morava sozinha, e eu ia lá, e um dia eu cheguei fim de tarde lá para conversar com ela, ela estava numa gripe na cama, assim, aquele gripão deitado, ela disse, Oma, tu quer que eu fique? Não, pode ir para casa. Tá, no outro dia de manhã cedo eu estava lá, ela estava lá no jardim, cuidando dela, ela tinha muitas rosas e tal. Estava lá, faceira, e ué, estava num dia, estava arrasada. Senão, nós temos um grupo, ela era da ciência cristã, que é uma espécie do Seixonoe ocidental, vamos dizer assim, né? É a mesma linha, a ciência cristã é estudo bíblico, na verdade, né? E entre elas fizeram as orações no grupo dela no dia de Amarado. Olha só. Por quê? Quando tu realmente acredita, e as dores que a gente passa tem um propósito, nada é por acaso. Às vezes tu tem que saber, bom, se eu estou passando por isso aqui, vamos passar, como se diz assim, não é que se passar de boa, né? Mas vamos entender por que eu estou passando e o que eu vou aprender com isso. E eu sei que tudo passa, né? Chico Xavier já sempre disse, tudo passa. Aquele momento de alegria passa, o outro de choro passa, porque são ciclos de aprendizado que a gente tem. Pro dia que tu faz a passagem, depende do que tu fez aqui, tu vai ver do outro lado. Do outro lado tu vai ter mais ou menos trabalho. Eu digo, pessoal, cara, fica ligado. Sim. Estamos chegando nos minutinhos finais, tá? A gente vai para a pergunta final agora. Essa pergunta final é uma pergunta profunda, mas ela tem que ser, assim, objetiva. Passando a régua na conta da vida do Luiz Eduardo, de tudo o que ele viveu, das experiências, dos aprendizados, das frustrações, das alegrias.
eu acredito que cada pessoa, cada vida traz uma lição, uma grande lição. Então, qual é a grande lição da vida do Luiz Eduardo traz? Se a gente fosse resumir em uma frase dizendo: eu, Luiz Eduardo, vivi o que vivi e aprendi que... Aprendi que eu tenho que ter amor a comigo e com o próximo. Né? O respeito comigo e com o meu próximo. Essa é a grande lição que a gente tem todos esses anos aí. Eu ainda tenho mais um tanto quanto, né? Não sei qual é o meu combinado lá do outro lado, mas dependendo do meu tema de casa aqui, eu vejo assim, eu tenho mais 60 pela frente, né? E para as pessoas que querem acompanhar o seu trabalho, acompanhar as suas redes sociais, como é que faz para te encontrar? Onde é que a Exitum está hoje? Bom, fisicamente a Exitum está no Parque da Lenk, aqui, né, que o pessoal daqui da região conhece. Nas redes sociais eu tenho Exitum, né, que se é EXITHUM, então bota essa palavra, vai encontrar lá no Instagram. E o Mutzberg, que é meu sobrenome, é o Luiz Eduardo Mutzberg, que é um pouquinho chato ali, mas de escrever, mas por ali tu me encontra que eu tenho 2 Instagrams, né? Um que é o do Luiz Eduardo e outro da Exitum, que eu faço. O Facebook também tem, mas eu não uso mais. Eu uso basicamente só o Instagram, né? Como rede social, assim, né? Joia. Então, eu agradeço novamente a sua história, a sua vida, as lições que você trouxe. Elas são um exemplo de realmente uma mentalidade de crescimento, de entrega, de dedicação, evolução. E eu desejo fortemente que você possa ainda impactar a vida de muitos jovens por aí, para que a gente realmente possa colher um futuro melhor, né? São pessoas que fazem o mundo um lugar melhor. Então, muito obrigada por tudo isso, por todo esse movimento, que eu sei que é muito mais do que uma simples vontade de passar adiante o seu conhecimento. Eu sei que tem um propósito, uma missão muito maior do que essa. Então, esse foi o episódio número 33. Você nos acompanha lá no Instagram do Vivi Aprendi Podcast, com apoio cultural de LD Espaço Odontológico. E tchau, até o próximo episódio. Tchau.